Olá, como vai? Estamos de volta à nossa sequência de estudos da Palavra de Deus aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. É com alegria que nós estamos agora estudando um novo assunto que fala sobre as marcas de uma igreja saudável. E se conforme a primeira lição, a pergunta central é: como é uma igreja saudável para Deus? Então precisamos saber o que ele deseja para a sua igreja. E como saberemos isso? Então, para sabermos isso, tem que ser através da palavra. Então, essa é a ideia. Então, essa nossa lição de hoje começa desse jeito. Então, se houver uma maneira pela qual Deus vai nos falar, vai nos informar como é que Ele quer que seja a igreja saudável, como é que Ele quer que nós vivamos dentro de uma igreja saudável, será pela sua palavra. Essa é a ideia. Bem, então vamos ver. Gostaríamos de fazer a leitura aí do texto de 1 Pedro, que é aqui, ó. 1 Pedro 1, 22, e depois os versículos 1 e 2 do capítulo 2. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. A palavra de Deus deve ser absolutamente central em nossas igrejas. Em sua primeira carta, Pedro ensina que fomos regenerados, nós acabamos de ler, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Bom, em Romanos 10, 27 também, aprendemos que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, é a palavra de Deus, é na palavra de Deus que nós começamos a vida cristã. Sem a palavra do poder, no poder do Espírito, não há um novo nascimento. Assim, o princípio da vida cristã e o princípio da igreja estão na palavra de Deus. Só para dizer que realmente a palavra de Deus é o princípio, é a gênese de tudo, é o início de tudo. O apóstolo Pedro continua aqui dizendo, né? Como crianças recém-nascidas, desejai o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Ou seja, a palavra de Deus é crucial em nosso novo nascimento e também no desenvolvimento de nossa vida cristã. Afinal, Jesus orou para que fôssemos santificados na verdade. Santificados. Recebendo consolação e esperança das Escrituras. Sem a palavra do poder do Espírito, sem santificação. Assim,
o crescimento da vida cristã e da igreja estão na palavra de Deus. Então, essa é a busca. Estamos em busca de uma igreja saudável. E verificamos, né, que realmente a busca pela igreja saudável está na Escritura Sagrada. Então, o que a palavra de Deus, então, significa para nossas igrejas? Significa apenas que a pregação da palavra tem que ser absolutamente central. Não deve causar surpresa ouvir que pregação correta e expositiva da palavra é a fonte de crescimento da igreja. Estabeleça um bom ministério de pregação expositiva e veja o que acontece. Esqueça o que dizem os profissionais do crescimento de igreja. Observe pessoas famintas terem as suas vidas transformadas à medida que o Deus vivo fala com elas por meio do poder da sua palavra. É assim, né, que a igreja cresce, é assim que as coisas acontecem. Ou seja, a palavra de Deus é fundamental. E concordo também com a afirmativa de que é o seguinte, que nessas 9 marcas que nós estamos estudando, essa primeira é fundamental. Talvez seja ela a mais importante, porque a palavra é fundamental. Então, se o estudo da palavra não for bom, não for bem feito, não for fiel, então as outras marcas não terão como aparecer. Então, bem, então o que nós estamos trabalhando aqui, esse tema, né, que é falando a respeito da pregação expositiva. Bem, de maneira conceitual, de maneira geral, nós temos aqui 2 tipos de pregação. Temos a pregação expositiva e depois a pregação temática. Um pouquinho só a respeito da pregação expositiva. O que é? É aquela em que o pregador pega o texto, contextualiza dentro do livro e dentro da Bíblia como um todo. Analisa todas as afirmações dele, vê o significado das palavras, das expressões, qual é o público-alvo, quais eram os objetivos do texto e depois faz uma aplicação para os ouvintes. Tão importante, né, que a pregação expositiva ela vai olhar a palavra propriamente dita. Pega-se o texto e vê-se o que está escrito no texto, o que o texto está dizendo, quais são as lições do texto para nós. Agora, por outro lado, tem também a pregação temática. Essa pregação temática é aquela onde o pregador escolhe o tema e depois pega os versículos que ilustram essa ideia. E, vez por outra, o texto pode até haver um texto lido, mas, vez por outra, a palavra não é o principal. O principal acaba sendo o conhecimento do pregador a respeito daquele tema. E isso é perigoso, porque o pregador, ele pega o texto sagrado, lê, mas depois deixa de lado e coloca as ideias dele. Então, o que acontece? Ele pode, muito bem, manipular a igreja. Então, é preciso prestar atenção. Se a pregação que está acontecendo é a pregação expositiva ou é a pregação temática, né? Bem, a pregação expositiva é o tipo de pregação, em termos simples, que expõe a palavra de Deus. Ela toma, né, como já disse, toma uma determinada passagem da Escritura, explica e, em seguida, aplica o significado da passagem na vida da congregação. O que significou o texto, as palavras que apareciam e depois aplica na vida da igreja, na vida da congregação. Bem, mais um pouquinho.
Então, essa exposição, essa palavra expositiva, a pregação expositiva, ela é muito importante. Bom, então nós precisamos também ter consciência, então o pregador expositivo, ele tem que ter absoluta confiança na Escritura Sagrada. Ele tem que entender que a Escritura é vital para a vida da igreja. Ele tem que entender que são as Escrituras que fazem a igreja crescer. Então, se a Escritura é vital para a vida da igreja, e se é ela que faz a igreja crescer, então ela deve ser exposta em todas as partes do culto. O louvor tem que ser baseado na Escritura. As orações devem ser imersas na Bíblia. As pregações devem ser exposição da Escritura. É por isso que nós defendemos que a pregação expositiva é fundamental, né, para tudo, para a vida da igreja. Porque se a pregação não é fundamentada na exposição da palavra, então o pregador pode estar muito bem manipulando as pessoas, manipulando a igreja, deixando de lado o que Deus quer falar. Bem, outra coisa é que na pregação expositiva, o pregador, ele tem a missão especial, a função especial de trazer a palavra de Deus para a igreja. Ou seja, quando o pregador está expondo a palavra, ele tem que dizer o seguinte: olha, Deus disse isso. A palavra disse isso. O Senhor disse isso. A ordem é essa. Então, não tem dificuldade, não pode ter dificuldade em sair pisando em ovos para poder dar uma interpretação. Não pode estar preocupado em saber se é aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Não. Na pregação expositiva, é a Escritura, a mensagem da Escritura Sagrada, pura e simples, que deve ser pregada. Então, porque se a pregação expositiva é que vai moldar a igreja conforme a vontade de Deus. Na pregação temática é o perigo. O perigo, sim, do escritor, do pregador, deixar de lado a Escritura Sagrada e começar a moldar a mente da igreja, da congregação, conforme a mente dele próprio. E não conforme o que está escrito na Escritura Sagrada. Então é muito importante que quando nós olharmos, olha, essa pregação é uma pregação expositiva, ou seja, ela está mostrando o que Deus tem para a igreja. Não precisa, né, ficar colocando dúvida, procurando significados especiais, às vezes até significados falsos para a palavra, para que a pregação seja mais agradável para o povo. Não é essa a finalidade da pregação da igreja. Não é essa a finalidade da pregação expositiva. A pregação expositiva, ela fala o que Deus quer falar através da sua palavra. Bom, sobre um exemplo, sobre um certo versículo, o pregador explica o contexto em que ele está, a data, o local, quem disse, sobre o que está falando e o que está ensinando. Ao final, a igreja precisa ser desafiada a colocar aquilo em prática. Nós nos lembramos aí de sermões dos nossos pastores, dos nossos pregadores.
Estava me lembrando especificamente de uma vez que o nosso pastor Valdenberg estava pregando a respeito daquela, daquele evento em que Jesus precisava pagar um imposto. Aí ele diz para o discípulo dele ir lá e pescar, pegar um peixe e tirar uma moeda que estava na boca do peixe. Aquele texto sempre me incomodava, porque como é que aquela moeda foi parar na boca do peixe? O que é que aquele peixe estava fazendo com a moeda na boca? Então, pela graça de Deus, então, realmente, o pastor, pregador, pregando uma palavra expositiva, explicou como é que aquela moeda foi parar. Provavelmente por causa de alguma moeda que caiu na água e o peixe pensou que era uma comida e foi lá e pegou. Então, esclarece, ou seja, a palavra pega o texto e esclarece cada item do texto. E vimos também, há pouco tempo, né, o pastor Vinícius dando uma série de palestras a respeito do livro de Romanos, pegando um capítulo por capítulo, explicando, olha, nesse capítulo aqui é isso, nesse capítulo aqui é esse, o versículo é esse, ou seja, expondo a palavra de Deus. Bom, e para complementar isso aqui, só para dizer o seguinte, que no sermão expositivo, não importa se ele é um sermão curto ou se é um sermão longo. O importante é que a mensagem central do texto esteja sendo exposta. Qual é a mensagem central? No caso do temático, o pregador vai aprofundar no que ele já sabe de antemão. Hoje o pregador vai fazer uma palestra sobre o casamento. Então ele estudou a respeito do casamento, leu vários livros a respeito do casamento e fala a respeito do casamento com profundidade. Como é que o casal deve se comportar, enfim, ele fala com profundidade. Agora, não que ele esteja se aprofundando na palavra para poder falar a respeito desse tema. Né? Então, perde-se a oportunidade de buscar pérolas mais valiosas dentro da palavra, se ele ficar simplesmente valorizando apenas o seu conhecimento. O que nos interessa é o conhecimento da palavra. O sermão expositivo pressupõe um compromisso com a palavra. Não pode ter dúvida. Se o pregador tiver dúvida com respeito ao que está, isso aqui, não, isso aqui eu não creio que isso aqui deve ser um erro de tradução, alguma coisa assim. Ou seja, o pregador não confia. Se o pregador não confia na palavra, então não adianta, ele não vai conseguir fazer uma pregação expositiva e que vá, né, servir para alimentar a congregação. Ele tem que estar ciente de que o pregador expositivo está a serviço da palavra. Ele está a serviço da palavra. É a crença no fato de realmente a Bíblia ser a palavra de Deus. O mais importante ainda, a pregação expositiva é o resultado do pregador ter ouvido a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus e disse, olha, é isso que eu quero que você diga. Nós vimos isso lá no Antigo Testamento, vimos muito. O profeta falava assim, olha, o que Deus falou foi isso. Pode ir, não pode ir, você vai perder, você vai ganhar. Então ele simplesmente transmitia o que Deus havia falado para ele. Não foi nenhuma interpretação maravilhosa, não. Simplesmente Deus falou. Então, na pregação expositiva, é isso mesmo. O pregador ele está ali para repassar aquilo que Deus havia falado com ele, através da palavra. É isso que eu quero que você diga.
na pregação temática, né? O perigo é que a igreja comece a ser moldada pela ideia do pregador e não pela palavra de Deus. Bem, algumas implicações da pregação expositiva na vida da igreja. Bem, primeiro, a igreja precisa ter bons ouvintes. Bons ouvintes. Precisamos de um coração que se comprometa a ouvir e a submeter-se à palavra de Deus. Afinal, é para este que o Senhor olha. Vamos ler esse texto. Né? Isaías 66. Onde é que Deus vai ler? Vai olhar. Ó. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo. Para quem que eu vou olhar? A quem eu vou prestar atenção? Ao humilde e o contrito de espírito e que treme diante da palavra do Senhor. Bons ouvintes. Ouvinte que treme, que olha com seriedade, olha com apreço a palavra do Senhor. Então, é para esse que Deus vai ver. Quando Deus fala, a pessoa treme. Então, é para esse, né? Esse que eu estimo. Né? Na outra versão, diz assim, mas eis para quem eu olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então, os pastores precisam aprender a ser bons expositores da palavra, mas os membros precisam aprender a ser bons ouvintes. Precisamos ouvir para colocar em prática. E sempre lembrando disso, é para esse que Deus olha, para aquele que o aflito e que treme diante da palavra do Senhor. São bons ouvintes. Também bons comunicadores. Precisamos ser bons ouvintes. Ir além, mais do que ser ouvintes, precisamos nos tornar praticantes da palavra. E não somente ouvintes. E a guardar todas as coisas que Jesus vos ordenou. Parte de obedecer a Jesus significa não deixar a palavra estancada em nós. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Não deixar a palavra estancada. Nos lembramos lá de Mateus 28. Ide, Mateus 28. Vamos conferir. Último versículo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a palavra não pode ficar estancada. Nós precisamos ser bons ouvintes e bons comunicadores. O que nós aprendemos, precisamos repassar. Ide, fazei discípulos de todas as nações.
O pastor proclama a escritura do púlpito. Os membros ecoam a palavra para dentro da igreja, em seu PG, pequeno grupo, em seus discipulados, em seus relacionamentos, em sua família. E também fora da igreja, a evangelização e missões. Bons pregadores, pregadores expositivos da palavra e bons ouvintes. Bons comunicadores. Bem, para terminar, eu pensei algumas frases aqui do livro que foi utilizado como base para montar essas lições, né? As 9 marcas de uma igreja saudável. Pensei algumas frases só para terminar. A primeira delas: foi em Cristo que a palavra de Deus veio a nós em forma completa e final. O que diz lá em João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra, Jesus. Então, a palavra de Deus, ela foi completa, colocada de forma completa em Jesus Cristo. Repetindo aqui o versículo de João. No princípio era o Verbo. Quem que era o Verbo? A palavra. E o Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o Verbo era Deus, Jesus Cristo. Outra frase. Indagado sobre suas realizações, o reformador Lutero disse apenas: simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus. Não fiz mais nada. A palavra fez tudo. Porque a pregação de Lutero era expositiva. Ele simplesmente mostrava o que estava escrito na palavra. O que a palavra estava dizendo, o que a palavra estava ensinando. A palavra fez tudo. Uma igreja saudável é a que ouve a palavra de Deus e continua a ouvi-la. Não enjoa da palavra de Deus, não se cansa da palavra de Deus, tem fome e sede da palavra de Deus. Essa é a igreja saudável. É importante esse tema para os dias de hoje, porque nós vemos por aí, vemos histórias tenebrosas a respeito de igrejas que já deixaram de lado a Escritura Sagrada. Simplesmente, quem traz a mensagem é aquela mensagem que está na cabeça, no coração do próprio líder, mas ele não vai buscar da Escritura Sagrada. Ele não é um pregador expositivo, é no máximo um pregador temático. Muito obrigado. Mais uma vez. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus eterno, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas Escrituras Sagradas. Obrigado pelos ensinos que nós podemos tirar dela em toda vez que nós lemos. Nós amamos a palavra e queremos continuar amando-a. E que todas as vezes que nós lemos um trecho, um capítulo, um versículo, que ele seja para o nosso crescimento diante de ti, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Obrigado a todos.